Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí iniciando mais um trabalho das nossas queridas amigas, a Tati e a Adriana. Queria agradecer ao convite e, em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais uma oportunidade de estar aqui falando a respeito daquilo que Ele faz na minha vida, de como Ele comanda a minha vida. Nós buscamos sempre agradar a Deus, fazer aquilo que Ele nos pede, e nós aprendemos a cada dia. Então, nós vamos dar início. Estou vendo que o pessoal já está entrando aí. Agradecer aí a todos. Eu deixei aqui não é uma colinha, mas algumas informações que eu gostaria de compartilhar com todos. E nós vamos falar hoje de ser pai é uma bênção. Então, aqueles que ainda não me conhecem, ou que vão ouvir depois, ou assistir ao vídeo, meu nome é Robson, eu sou casado com a Carla, nós somos casados há 24 anos, ela está aqui do meu lado, ela pediu para mim não chamar ela, já está me olhando feio, mas... Nós somos casados há 24 anos, e nós temos duas bênçãos. Nós temos a Yasmin, de 22 anos, e o Thales, com 20 anos. A Yasmin hoje, no dia de hoje, ela completa 40 dias que está casada. É uma grande felicidade, são sensações novas que nós estamos aprendendo a sentir, e a cada dia essas sensações aumentam mais. E ser pai é uma bênção, porque o Senhor, Ele nos dá o privilégio de poder estar cuidando dos filhos que Ele coloca nas nossas mãos. Então eu gostaria de ler aqui um versículo com vocês, que está em Salmo 127, verso 3 e 4, que diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Esses filhos são como flechas. E hoje eu gostaria de conversar a respeito de como que nós devemos trabalhar e agir com essas flechas. São aí 22 anos como pai. E eu estou me mexendo, gente, porque eu tenho que ficar parado, porque eu estou com um probleminha na perna, então eu tenho que ficar parado, mas não dá. Tem hora que a perna dá uma dormidinha, então eu tenho que mexer. Hoje não deu para fazer lá no escritório. Mas é uma alegria muito grande ser pai. Mas também é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que Deus transmite para nós e que nós precisamos ter muita seriedade. Ser pai é uma bênção e requer algumas coisas. Por exemplo, responsabilidade, dedicação, esforço, boa vontade, empenho e uma coisa que é muito importante: amor. Nós precisamos ter muito amor. E quando nós somos pais, nós aprendemos que esse amor ele é tão grande que a gente não quer nada em troca. Só em ver os nossos filhos bem, felizes, isso já é o melhor pagamento. É aquilo que nos motiva. Mas nós precisamos também estar atentos, porque, como eu já havia falado agora há pouco, é uma responsabilidade muito grande. Então eu gostaria de compartilhar um outro versículo com todos nós essa noite, que está em Provérbios 22:6. Eu peguei da Nova Versão Internacional, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Em outras versões, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ficar velho, não se desviará. Nós temos como pais a obrigação de ensinar os nossos filhos, de educá-los, não só de mostrar o caminho, mas estar com eles no caminho. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela.
coloque ela na direção e caminhe junto com os nossos filhos. Não adianta nada nós falarmos para os nossos filhos que eles têm que ir à igreja se nós não vamos. Não adianta nada nós falarmos para os nossos filhos serem educados com as pessoas se nós não somos. O exemplo para eles é muito importante. E eles são uma cópia do que nós somos. Porque eles passam muito tempo com a gente, eles aprendem a andar com a gente, aprendem a falar com a gente. E essa é uma grande responsabilidade para nós que somos pais. Porque ser pai realmente é uma bênção. Tá bom, gente? Eu estou falando bastante, mas se vocês quiserem perguntar aí, podem perguntar também, não tem problema não. Né? Como eu havia falado, os nossos filhos são como flechas e nós temos que direcionar elas. Nós temos que fazer isso da forma certa. Ontem eu recebi no Face uma informação. Me ajuda aí, amor, como é que chama? Quando vem uma imagem com os dizeres lá embaixo. Mas bom, vou resumir, estava escrito assim, ó. Olha só o que estava escrito lá. Quem ficou de castigo quando era criança porque desobedeceu seus pais, hoje sofre de um trauma psicológico muito raro, chamado educação. Você quer ser uma bênção para o seu filho? Você quer ser um pai abençoado? Oriente seu filho. Dê educação a ele. Converse com o seu filho. Em uma outra palestra que eu estive, eu escutei uma senhora com muitos anos de experiência, uma mãe já de filhos adultos, falando que muitos pais erram em conversar erradamente com seus filhos. E hoje em dia nós vemos muito isso. Nós vemos pais conversando com crianças de 1 a 6 anos, por exemplo, tentando explicar para eles, filhinho, isso não pode, porque se você colocar o dedo na tomada, vai sair uma corrente elétrica e vai te dar um choque. Veja bem, não dá para você tentar explicar para uma criança pequena o que vai acontecer. É sim e não. Já quando nossos filhos muitas vezes estão com uma idade mais avançada, entre os 12 e os 13 anos, que ele quer conversar com a gente, muitas vezes a gente fala não e sim. Nós fazemos ao contrário. E um pré-adolescente, ele precisa conversar, e muitas vezes nós falamos, simplesmente é não. E nós não sentamos e explicamos para eles o porquê que eles não podem fazer aquilo. Então nós devemos conversar mais com os nossos filhos. Conversar sempre com eles. Dar atenção em todo momento, claro. Né? Mas precisamos cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes. Tá chegando mais gente aí. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Boa noite para todos aí, tem bastante gente chegando agora. Vamos lá, se tiver alguma pergunta aí no meio, pode falar também, tá? Uma coisa que eu estou vendo também, que acontece muito hoje, é que eu vejo, nós somos uma das últimas gerações dos filhos que obedeciam os pais. Muitas vezes nós vemos aí filhos fazendo aquilo que eles querem, né? Então não se esqueça, você que é pai hoje, você tem uma obrigação para com seu filho, você tem uma responsabilidade perante Deus, que é de educar os seus filhos e de impor a eles limites, né? Os meus filhos, eles ficaram de castigo, sim. Eles tiveram alguns privilégios cortados por algum tempo, sim. E não tiveram um trauma nenhum por isso. Eu lembro de um episódio em que o Thales, ele não estava indo bem na escola, eu falei que eu ia tirar a televisão do quarto dele, se ele não melhorasse nas notas, e ele não melhorou. E eu fui até o quarto dele com uma dor no coração, tirei a televisão da parede, guardei a televisão em cima do meu guarda-roupas,
E falei para ele, você só vai receber essa televisão de volta assim que você melhorar nas notas. Doeu, tenho certeza que doeu mais em mim do que nele. E aí eu falei para ele ainda assim, você não vai assistir televisão, só quando em determinados horários. E eu lembro que uma vez eu estava na sala e ele entrou de costas para falar comigo, eu estava assistindo o jornal, ele entrou de costas para mim. Eu falei, por que você está andando assim? Ele falou, porque você falou para mim não olhar para a televisão. Eu falei, aí você não sabe se dá risada ou se você dá uma bronca maior ainda. Mas eles precisam passar por essas fases. Eles precisam entender que eles precisam perder algo para ganhar lá na frente. Então, muitas vezes, nós precisamos, sim, pôr limite aos nossos filhos. Precisamos colocar limites para que eles possam ser, para que eles possam ter na sua vida algo melhor. Porque entenda uma coisa, se você não corrigir o seu filho, o mundo vai corrigir. A única diferença é que o mundo não vai corrigir com o amor que você tem. Então não deixe de educar, de corrigir, de incentivar e de amar. Essas são características que nós pais temos que ter, porque nós temos que ser abençoadores. Nós temos que ser ferramentas na mão dos nossos filhos para que eles possam aprender a cada dia como amar ao próximo, como se comportar, como ser servos tementes a Deus. Isso é uma função muito importante para nós como pais, né? Olha só o que a palavra diz quando fala em a gente corrigir e doutrinar os nossos filhos. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-los. Provérbios 13, 24. Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Essa noite nós estamos falando de ser pai é uma bênção. E a gente só, depois de um certo tempo que a gente está vendo os nossos filhos aí se desenvolverem, crescendo, conquistando, a gente só pode entender que a gente fez um bom papel quando a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Valeu a pena ficar acordado quando eles estavam lá com febre. Valeu a pena quando quando os nossos filhos passam mal, você correr com eles para o banheiro, para eles vomitarem dentro do banheiro, e quando fizer isso fora, você limpa. Vale a pena. Quando você vê o seu filho amando o próximo, amando a Deus, se dedicando às coisas de Deus. Mas tudo isso precisa ser feito com dedicação, com amor, com exemplo. O exemplo ele é fundamental nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Bom, tem mais gente entrando aqui. Nós costumamos a dizer sempre aquele versículo chave para os nossos filhos, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, porque isso está em Efésios 6:1. Mas muitas vezes nós esquecemos de ler Efésios 6:4, que diz: pais, não irritem seus filhos. Antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aproveite o tempo com seus filhos, para que quando eles crescerem você não fique pensando o que você perdeu, o que você deixou de fazer. Em um determinado momento da minha juventude, quando a Yasmin tinha aproximadamente 7 anos, nós estávamos em João Pessoa, e eu lembro que ela queria vir no meu colo, a gente andando no calçadão, e eu por birra falava, não, você vai andar, e aquela menina chorava. Eu falava, eu quero colo, e eu falava, não, vamos andar. E todos queriam pegar ela no colo, mas ela não queria, ela queria o meu colo. Até que bem lá na frente eu cedi e acabei pegando ela. Hoje eu converso com ela, a gente dá risada, mas fica aquele pensamento.
Por que não pegar ela no colo? Por que eu não fiz aquilo? Nós devemos aproveitar os momentos que nós temos com nossos filhos o máximo possível. Hoje a Yasmin está casada, 40 dias, na casa dela, com o marido dela, formando a família dela. O Thales hoje, com 20 anos, ele trabalha, vai para a faculdade, vai para a casa da namorada. Nós temos ainda contato, claro, com uma família, mas agora aquele chamego de criança vai chegar, daqui a pouco chega, mas vai ser sempre como avô. E aí a gente vai ter a oportunidade de exercer aquele pai com açúcar, né? Que é o avô que todo mundo fala. Nós vamos ser pais com açúcar, cuidando dos nossos netos. E eu achei até um versículo na Bíblia que fala sobre isso, Provérbios 17:6, que diz assim: os filhos são uma coroa para os idosos, só que eu não vou querer ser idoso. A cara está aqui do meu lado, ela está rindo. Nós não vamos ser idosos, nós queremos ser avós jovens, mas nós não vamos poder mais exercer a função de pai. Essa vai ser a função dos nossos filhos. Você que ainda tem um filho pequeno, aproveite bastante. Seja uma bênção para o seu filho. Vai jogar bola, vai nadar com o teu filho, vai correr, vai fazer aquilo que ele goste. E vai uma dica aqui que eu não tive isso na minha época, mas eu vejo muito isso. Os pais de hoje estão deixando os seus filhos com babás, com aplicativos, com celulares, com tablets. Esses são os babás da geração de hoje. Crianças extremamente estressadas, crianças totalmente ligadas, porque tem um telefone ou um tablet na mão. Tire esse excesso da vida do seu filho. Vai para um parque, vai brincar na rua, né? Vai andar de bicicleta com seu filho. Pegue a sua família, vá no Ibirapuera, vai num parque perto da sua casa. Não deixe o seu filho, não troque a alegria de estar com seu filho só para você ficar num canto quietinho e achar que ele tá muito bem lá, mas ele está com um aplicativo, um telefone, um tablet na mão e não larga aquilo de jeito nenhum. Esteja com seu filho fisicamente. Eu gostaria de saber se alguém queria perguntar alguma coisa. Eu preciso dar uma mexidinha aqui, gente. Aí. Tem algumas pessoas que entraram agora. Cadê aí? Olha lá. A Vânia, a Jamile, a Tati, a Vânia tá por aí, a Joel, Marcelo, Douglas. Legal. Gente, algumas pessoas que estão aqui conviveram comigo nas igrejas que eu passei. A Vânia é uma delas. Esses dias eu estava olhando as fotos e não tem coisa mais gostosa para um pai que relembrar, reviver aquele tempo que ficou lá atrás através das fotos. Você dá risada com a roupa, com o cabelo, com o jeito. Você vê as crianças tão pequenas, as fotos da igreja, da dança, aquela época em que as crianças estavam com a gente 24 horas, onde você ia, você levava, e não tinha choro, né? Uma vez numa palestra para jovens, o pastor disse assim: quem é pai de menina aqui? Aí nós levantamos as mãos lá e falou assim: quando a sua filha pedir assim, pai, me leva na casa da minha amiga,
Ou pai, me leva em tal lugar, numa festa. Leve. Leve. Vá buscar. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que você vai falar assim, filha, quer que eu leve? E ela vai virar para você e vai falar, não, pai, não precisa. Porque ele vai me levar. Aí já era, meu amigo. Aí você perdeu o seu troninho. E isso vem rápido, né? Aqui tem gente falando aqui de saudade das crianças, olha lá. Vê? A Vânia lembrou, olha lá. A Érica aqui está falando, e as palmadas? Hoje é até contra a lei. Eu posso dizer assim, ó, quando eu precisei, que foram as poucas vezes, eu apanhei. E eu não tenho nenhum trauma sobre isso. Corrigir o seu filho com a vara está na Bíblia, né? Saiba como fazer. Não é na hora do nervoso, tem que ser feito com calma. E uma coisa muito, muito importante que eu aprendi com uma irmã que nós temos, um casal de amigos querido, que é o Ezequiel com a Rosana, e a Rosana sempre nos instruiu a fazer o seguinte: quando você estiver no veneno com a raiva, você não vai corrigir seu filho. Você espera, passa, chama o seu filho, conversa com ele, e aí você fala. Isso está acontecendo porque você fez isso, isso, isso. Né? Eu sou contra totalmente bater na criança, pegar, sair. Não é assim, mas assim, cá entre nós, gente. Um tapinha na bunda para eles aprenderem o certo e o errado, isso nunca foi motivo de causar trauma com nenhum. Porque nós sabemos que as crianças, elas são espertas. Se você pegar uma criança de 1, 2, 3 anos e não corrigir, ela vai achar que ela pode fazer de tudo. E que tudo que ela quiser vai ser feito. E aí quem vai sofrer lá na frente são elas. Como eu acabei de falar agora há pouco, se você não corrigir o seu filho, o mundo uma hora vai corrigir. E não vai ser com o mesmo amor. Então eles vão acabar sofrendo muito mais. Às vezes nós achamos que estamos poupando os nossos filhos, mas nós estamos fazendo com que lá na frente eles vão sofrer ainda mais. Olha lá, qual é o maior desafio que você teve como pai? Se eu lembro. Olha, Tati, são vários, viu? Eu acho que um desafio grande hoje é quando nossos filhos começam a crescer e sair debaixo das nossas asas. Porque eles são como um passarinho, né? A gente escuta muito isso. O passarinho é aquela história, você segura ele na mão, se você aperta demais, você sufoca ele. Se você abre a mão demais, eles voam e alcançam voos altos e não querem voltar. Então, é difícil. Esse é um desafio muito grande, a hora que eles começam a querer sair debaixo das nossas asas. Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que conversar muito com os nossos filhos. Uma coisa que é muito importante é que eu sempre acreditei. Antes de ser o melhor amigo do seu filho, você precisa ser pai dele. Eu vejo alguns educadores, algumas pessoas na televisão falando que você tem que ser o melhor amigo do seu filho, que você tem que ser jovem. Eu acho que os nossos filhos precisam que nós sejamos os pais deles. Quando você impõe limites, impõe respeito, mostra sabedoria, e você passa a ser realmente o pai dos seus filhos, aí você conquista ele como seu melhor amigo. Aí sim ele vai ter você como melhor amigo dele. Aí ele vai contar as coisas que ele tem medo, os traumas, os anseios, as felicidades, tudo aquilo que ele busca, aí ele vai se abrir com você, né? A Érica falou que concorda, aqui é muito importante disciplinar os desafiantes. Tem muita criança que desafia mesmo, e se você não colocar uma rédea, não adianta, porque aí, ó, vai embora, que aí depois fica difícil. Rodrigo, o Romero aí, um abraço, meu amigo. Amém. A Vânia lá, ser sogro, agora eu tenho três filhos, né?
Eu tenho um de 30 que é o mais novo. Acho que dá para entender aí, né? A Vânia também está passando por isso, a sogra também. Mas é isso, gente. Desafios são grandes. Os filhos, eles vão ser nossas eternas crianças. Às vezes eu estou conversando com os colegas de trabalho e eu comento, falo, as crianças, meu gerente olha para mim, ele começa a rir, falou, sua filha tem 22 e o Thales tem 20. O Thales tem 1,82 m, magrão lá, forte, você chama ele de minhas crianças, vão ser minhas crianças, nossas eternas crianças. E os nossos anseios para com os nossos filhos, eles nunca acabam, eles só mudam de fase. Quando eles são crianças, é o medo deles caírem e se machucar. Quando eles começam a andar, é o medo deles correrem e cair. Quando eles começam a correr e ir para a escola, é o medo das amizades, do que vão fazer com os nossos filhos, se vão maltratar ou não. Quando eles começam a atingir uma idade maior ainda, que é a pré-adolescência, é aquela preocupação de com quem eles vão estar. E assim vai indo. Depois vem a faculdade, a dificuldade, o primeiro emprego, e a gente sofre com eles. Mas nós temos um Deus em que nós podemos nos apegar, podemos orar, não podemos, né? Devemos orar, porque nós criamos nossos filhos para o mundo, não para nós. Então nós devemos ensinar tudo aquilo que é bom e mostrar aquilo que é ruim, para que eles possam discernir na hora de escolher. Eu falei que a gente tem que ser exemplo, e isso acho que é uma das maiores heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que eles vão vestir, o que eles vão comer, como que eles vão, qual o trabalho que eles vão ter, mas a nossa índole, a nossa educação, o nosso exemplo, acho que é de total importância. Tá entrando uma gente aí, ó, Daniele, o China, a Marcele entrou também, Cidinha. E assim continuam com os nossos netos, mesmo eles sendo filhos dos nossos filhos. Cidinha, eu estou esperando. Eu acredito que mais um ano, aí, um ano e pouquinho, eu vou estar nessa barca aí também, cuidando dos meninos, das crianças, das meninas que vierem, que Deus colocar no nosso caminho. Porque é assim mesmo, a Fátima está entrando agora. Boa noite a todos aí. E é isso, gente. Ser pai é uma bênção, né? Eu posso dizer que eu não trocaria isso por nada na vida. Cada momento de felicidade, cada momento de alegria está registrado. Muitas vezes a gente acha que esqueceu, mas quando a gente busca lá na nossa memória, lá no nosso cantinho, a gente vai relembrar daqueles primeiros passos, da primeira gargalhada. Aí nós lembramos também do primeiro desaforo, da primeira palavra dura que eles mandam para nós, mas com muito amor a gente sempre releva, né? A Si está entrando agora também, olha lá. Gente, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Olha lá. A Tati perguntou aqui, vocês sempre acompanharam os seus filhos na adolescência? Sim, Tati. Sempre. É claro que nós também demos liberdade para eles, né? Mas nós sempre acompanhamos, sempre conversamos muito com eles. Nós sempre buscamos conversar com eles a respeito de quem eram os amigos deles, com quem que eles sempre estavam andando. Nós sempre também fizemos questão de que os amigos de nossos filhos estivessem em nossa casa. Assim como nossos filhos puderam ir na casa de irmãos ou de pessoas, ou fazer trabalho de escola, a gente sempre manteve, sempre tivemos acesso às informações, nós sempre também abrimos as portas da nossa casa para os amigos dos nossos filhos, principalmente na adolescência, né?
essas coisas modernas que hoje em dia o pessoal fala, que a gente tem que dar liberdade para os nossos filhos, deixar eles trancados dentro do quarto, falar até a hora que quiser, com quem quiser. Pode me chamar de careta, mas não serve não. Né? Lógico, eles têm que ter a liberdade deles, mas aqui em casa nunca teve esse negocinho de porta fechada o tempo todo, não. Porque é importante eles saberem que a gente também está sempre atento. Né? Então sim, Tati, a gente sempre acompanhou os nossos filhos na adolescência. E eles, como adolescentes, sempre também nos acompanharam. Às vezes a contragosto, né? Por diversas ocasiões eles reclamaram, relutaram, porque não queriam ir, mas em muitas vezes foram os que mais aproveitaram os passeios. Isso já aconteceu e já aconteceu muito também. Né? Bom, gente, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Gostaria de falar aí? Nós gostaríamos de falar também que no dia 19 aí, a partir das 16 horas, nós vamos estar aí na cozinha. Nós vamos estar fazendo um prato, uma receita ao vivo, e o tema é já para a cozinha. Né? Porque ser pai é uma bênção, mas nós também precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós, como pais hoje, como maridos, como homens, nós precisamos estar atentos aí aos nossos filhos na cozinha. Aprendendo, ajudando, que é importante. Gente, alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Essa é a primeira transmissão que eu faço sozinho, tô até meio perdidinho, com a minha cara metade aqui do lado me olhando. A Vânia tá falando aqui, ó. Tem muitas pessoas que falam do ninho vazio. Quando a sua princesinha casou, você teve esse sentimento? Vânia, ainda não, que o ninho ainda não está vazio, né? Tem um passarinho aqui no ninho. Mas eu acho que essa passagem não vai ser difícil. Não vai ser fácil, mas eu acho que não vai ser difícil para mim, para Carla, sabe? Porque como casal, nós sempre estamos totalmente ligados. Nós temos assim atividades o tempo todo, com eles, sem eles, só nós saímos, vamos passear, nós estamos juntos em trabalho de igreja. Hoje a Yasmin está em uma igreja com o marido dela, e o Thales, até pouco tempo, estava numa igreja com os avós dele. E hoje o Thales está frequentando a mesma igreja que nós. Então nós não deixamos de fazer as coisas, né? Nós simplesmente precisamos arrumar tempo para fazer as coisas com os nossos filhos e as coisas entre eu e a Carla. Então o ninho vazio ele só acontece quando você se dedica muito aos seus filhos e esquece do seu cônjuge. Né? Que isso não pode ser algo na nossa vida. Aqui, vamos lá. Tati, nós vamos fazer uma lasanha de berinjela. Vai ser, cadê? Vai ser no dia 19 às 16 horas, vai ser ao vivo. Nós vamos fazer uma lasanha aí, vai ser... Eu quero achar uma mesa para passar por baixo aí. Ah lá, a Vânia tá falando que ela não teve a sensação do ninho vazio, porque graças a Deus ela ganhou um filho. Mas também com o Gerson cozinhando do jeito que ele cozinha, todo mundo vai querer comer aí, né, Vânia? O homem gosta de fazer uma comida, hein? Acho que ele ganha de mim, vou te falar, hein? Carla, estão pedindo para você dar um oi aí, cara. Ai, meu Deus, ela falou assim, eu não arrumei o cabelo, não passei um batom. Mas ela tá aqui do meu lado, gente. É assim, a gente faz tudo junto. Eu posso só aparecer porque é o dia dos pais, é o mês dos pais, mas ela tá aqui do meu lado. Olha lá, ó. Oi!
Gente, essa transmissão está sendo feita na minha cama, porque eu tô com um problema na perna aí, e tem que ficar de repouso. Hoje eu passei o dia inteiro no hospital. Peço que vocês orem por mim aí. E a médica pediu para mim ficar aí 7 dias em casa em repouso absoluto, sem colocar o pé no chão. E por isso que eu estou fazendo aqui na cama hoje, né? Já levei bronca da minha mulher, que eu passei o dia inteiro fora, mas também estava no hospital, não tem problema. A Tati falou, Carlinha, é isso aí. A Vânia falou, oi, amiga. Oi, gente. Hoje é só dia do pai, eu tenho que ficar aqui só do lado, só escutando. Pois é. Ela fica escutando, mas fica dando palpite. Ela fica aqui com a vontade de falar, que eu sei que ela tá doida para falar. Mas, gente, é isso daí. Queria agradecer a todos que puderam ouvir aí um pouquinho. E ser pai é uma benção, né? É uma felicidade. Eu agradeço a Deus os filhos que Ele colocou nas minhas mãos, a oportunidade que Ele me deu de amar, estar sempre amando e cuidando ainda deles. Mesmo que a Yasmin casada e o Thales aqui em casa, com 20 anos, um homem feito, e ela uma mulher casada, mulher feita, nós amamos os nossos filhos e vamos cuidar deles o resto das nossas vidas. Porque ser pai é uma benção. Essa é uma dádiva que Deus nos deu. Eu vou ler aqui um verso com vocês. Eu deixei aqui para o final. O Salmo 128, verso de 1 a 4, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Gente, eu queria agradecer a todos aí, desejar uma boa noite para vocês. Agradecer mais uma vez pela oportunidade, Tati, Adriana. E dizer que dia 19 nós estamos juntos. Aí nós vamos estar na minha praia, na cozinha, né? Nós vamos fazer uma lasanha de berinjela, uma receita super light. Não engorda, tá? Quem engorda é a gente, a lasanha não engorda. Um molho à bolonhesa. E depois a gente vai dar umas dicas que ela pode ser frita ou só cozida, a gosto do freguês. Tá bom? Obrigado aí, Tati, pela oração, pela minha recuperação. Fátima, você também, família abençoada, você tem. A prima aí, nossa, parabéns, obrigado. A Vânia desejando boa noite. É isso aí. Gente, boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, nos lares de vocês. E aqueles que os filhos estão fora, como o meu, que está na casa da namorada, vamos agradecer e pedir para Deus que tragam todos eles para o nosso ninho de volta em segurança e em tranquilidade. Amém, gente? Um beijo grande para todos. E feliz dia dos mês dos pais. Tenho certeza que nós vamos ter aí muitas palavras abençoadoras durante esse mês, com homens de Deus, para edificar as nossas vidas. Tá bom? Um beijo para todos e boa noite. Carlos, despede, amor. Tchau, gente. Boa noite a todos. Beijo. Fomos. Beijo. Paz do Senhor. Fique com Deus.